tarefas domésticas e os cuidados com a família são trabalhos muitas vezes considerados invisíveis. Eles não têm remuneração, são exercidos quase sempre por mulheres. Uma pesquisa que analisou dados dessas atividades e conferiu valores a elas, concluiu que, se fossem contabilizadas, poderiam acrescentar até 13% ao Produto Interno Bruto brasileiro. O estudo levou em conta os números coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, que perguntou quanto tempo as pessoas dedicam aos afazeres domésticos. Considerou também os salários médios pagos a trabalhadores domésticos nas 5 regiões do país. Vamos saber mais sobre esse assunto no Ciência e Existência de hoje. Eu converso com as economistas Isabela Duarte Kelly, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, e com Ildete Pereira, professora do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UF. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, no Ciência e Existência. Eu queria começar perguntando, talvez Isabela, possa explicar para a gente, como é que vocês usaram esses dados da pesquisa do IBGE para aplicar no estudo de vocês? Então, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui com a Ildete, poder falar desse tema que é super relevante. A gente utiliza os dados da PNAD contínua, que é essa pesquisa por amostras de domicílio que você mencionou, e aí justamente tem essa pergunta de quanto tempo que as pessoas dedicam aos afazeres domésticos e cuidados, e a pessoa responde quanto tempo na semana ela dedicou aquelas tarefas. E aí o nosso objetivo no trabalho, nesse trabalho, no fim das contas, foi mostrar, através de números, o quanto que esse trabalho ele é importante, né? Que ele é feito pelas mulheres majoritariamente e que ele teria uma importância muito maior economicamente se ele tivesse que ser remunerado. Porque é um trabalho que é feito pelas mulheres, muitas vezes é dito como se fosse feito por amor, que elas fazem porque se fosse um instinto materno da mulher. Mas na realidade não é isso, são normas sociais que foram impostas a nós de que temos que realizar esse trabalho, que somos responsáveis pela família, somos responsáveis pelo cuidado do lar, né? Então, para falar um pouco da metodologia, a gente pega essas informações, tanto de homens como mulheres, que informam quanto tempo eles dedicam, e a gente, o nosso objetivo, o nosso intuito foi, se tivesse que contratar uma pessoa para poder fazer essas tarefas, quanto que a gente teria que pagar por isso? E aí vem, por isso que a gente utiliza o rendimento médio da trabalhadora doméstica, como uma proxy para o valor que seria dado a essas tarefas que são não remuneradas, né? Então, a partir disso, a gente pega o tempo que as pessoas informam dedicar, multiplica pela hora média, né? A hora média da trabalhadora doméstica. E a partir daí a gente consegue chegar nesse Escuta bem, nesse percentual. Essa pesquisa é mais antiga, entendeu? Sim, isso que eu queria saber. Começou. Ela tem 2 períodos diferentes, né? Não, ela tem uma história. Uma história. Não são períodos. Explica pra gente, Ildete. A Isabela é, para nós, um orgulho enorme estar com a Isabela aqui. Já é uma geração que poderia ser minha neta, quando esse trabalho existiu. Porque toda essa questão, ela envolve uma coisa velada com relação às mulheres e o trabalho a cuidar da vida, entendeu? Então, isso nunca foi. A dona de casa só mereceu uma musicazinha nos anos 50. Ai, mamãe, mamãe, mamãe. Mas o avental sujo de ovo. Pois é. Ninguém merece, Ninguém merece, exatamente. Então, essa questão, quando os dados do IBGE publicaram as PNADs, um número que dizia quantas horas você faz de trabalhos domésticos, do trabalho de cultura. Hoje tem a palavra cuidados para cobrir, mas na época se chamava afazeres domésticos, que é limpar banheiro, cozinhar, dar mamadeira para o filho ou para o vizinho, para quem quer que seja, entendeu? É cuidar das pessoas, dos doentes e das crianças. Sem esse trabalho invisível que as mulheres prestam às pessoas, a vida humana seria diferente. Então, as pessoas nunca pensam nisso. Porque aí, quando o dado foi publicado, que saiu, a pergunta era muito simples: quantas horas você faz de afazeres domésticos? E era só para as mulheres ocupadas, as que estavam no mercado de trabalho. A gente fez uma proxy, né, para estender para todo mundo. E isso desvenda dá valor, porque na sociedade que nós vivemos,
o que não é monetário, o que não tem valor, custa tanto, é ignorado. Então, por amor, as mulheres trabalham. No começo, trabalhava 29 horas por semana. Agora, a coisa mais engraçada dessa pesquisa é que os homens, desde 2001, que a gente tem números, né, Isabela? Agora a gente tem uma série longa. Os homens declaram 10 horas semanais. Toda a história. Esse, para mim, é o dado mais maravilhoso do mundo. De onde eles tiraram esse número, Débora? Eles que declaram. Eles que declaram. E a gente Mas vê essa que conta nunca sai da mudou, onde? Nunca mudou. Um ano, 2011, eles declararam 12 horas. 11 horas. 12. 11 horas. Eles declararam 11 horas. Aí eu me espantei. Eu me espantei. Você achou muito? Eu achei muito não, achei engraçado. Porque passaram de 10 para 11, e as mulheres que tinham declarado 29 horas, 28, 29 horas no passado, 2001, elas começaram a diminuir e encostaram em 21, né, Isabela? 21 horas por semana. Então, a gente ainda faz o dobro do trabalho deles, mesmo indo para o mercado de trabalho. Não adianta. Não muda. E isso tem muito a ver, né? Elas diminuem o tempo que elas dedicam a essas tarefas justamente porque as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho. Trabalhando. E um ponto interessante que a gente vê, e isso que a Eudete comentou que é super importante, o fato de que os homens sempre informam dedicar por volta de 10 a 11 horas semanais, é que se você tenta conjugar variáveis, então, por exemplo, a mulher, quando ela está numa posição de gerência, que ela tem um salário melhor, você vê que ela dedica menos tempo, justamente porque ela tem um salário que ela consegue terceirizar esse trabalho. Então, ainda assim, elas dedicam mais tempo que os homens, mas fica abaixo dessas 21 horas, por volta de 15, 16, por exemplo. Os homens, eles podem estar empregados, desempregados, recebendo bem, recebendo mal, dedicam 10 horas. Não importa. Não importa. Isso chama muito a atenção, né? As mulheres, você vê essa diferença em questão de nível de escolaridade, porque usando escolaridade como proxy de salário, mulheres com ensino superior vão dedicar menos tempo que mulheres que não têm ensino médio, por exemplo. As que têm um salário melhor podem pagar alguém para fazer. Justamente. Exato. E aí não é à toa que o Brasil tem o maior número, um dos maiores números de empregadas domésticas do mundo. Isso também é um pouco de incógnita. Tem raiz no problema do que aconteceu com a escravização da população negra no passado, até o século XIX e tal, mas isso é uma herança que a gente carrega nos ombros. Você tem que as mulheres que são empregadas, porque o outro lado que a gente precisa se preocupar é com as empregadas domésticas, porque também é muito bom, porque desde que tem censo, 1872, até agora, as empregadas domésticas é a maior ocupação das mulheres brasileiras. Olha. E é que tem o menor rendimento médio. Menor salário. Tem só uma novidade. A partir de 2013, quando criou-se o Estatuto da Empregada Doméstica, tem interpretações na economia de que o impeachment da Dilma deve-se à PEC das domésticas, que passou em abril de 2013. Né? Então, a classe média ficou possessa com o impeachment, com a questão da lei que garantiu direitos às empregadas domésticas. A incorporação delas, só 30% das domésticas estão na legislação. O resto não está fora. E voltando aqui, né, para o estudo de vocês, vocês chegaram ao valor que equivale ao PIB do Rio de Janeiro. Isso é muita coisa. E ainda cabe chamar a atenção que a gente está usando o salário das trabalhadoras domésticas como proxy para poder valorar, e é o menor salário da economia da mulher que é trabalhadora doméstica. Então, esse valor de 13%, ele ainda é o menor valor possível que a gente consegue chegar. Ou seja, é pelo menos 13%. Pelo menos é a palavra perfeita, pelo menos. A gente fez uma vez também esse mesmo estudo tentando utilizar o salário médio das mulheres como proxy para valorar esse trabalho. E a gente já chega num valor de 20 e poucos por cento. Esse estudo ele é feito em diversos países também, né? Então, no Reino Unido, por exemplo, eles fizeram um estudo que chegou a mais 60% do PIB, que seria acrescido caso o trabalho fosse valorado. O nosso não. E o nosso que a gente está utilizando também o rendimento da trabalhadora doméstica
que é E qual é a o menor fonte que tem. desse dado do rendimento o da... IBGE. É do próprio É IBGE? da própria PNAD. O, É da própria o PNAD. rendimento da empregada PNAD. doméstica Sim, da própria é da PNAD. própria Da PNAD, É. é tudo PNAD. Tudo PNAD, é. Ou seja, vocês pegaram os dados, fizeram uma combinação... Fizeram um cruzamento e fomos vendo. Cruzamento. É os dados que estão lá. Quem quiser é só pesquisar, é só ir lá nos dados da PNAD, pegar os microdados e manda brasa. E vai encontrar muita coisa. Aí você vai ver, até por cidade é muito complicado, mas por estado deu para a gente fazer. Por estado é tranquilo, As mulheres que mais trabalham no Brasil são as nordestinas. É o meu povo. Você é de onde, Eu Odete? sou paraibana. Paraibana. Ai, que delícia. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela um gráfico que eu tirei da pesquisa de vocês. E aí eu queria aproveitar que o gráfico está aqui para a gente comentar algumas coisas. A gente vê que esse gráfico traz a evolução da contribuição dos afazeres domésticos ao longo dos anos, a gente vai de 2001 até 2022, né, em relação ao PIB. É isso? Estou certo? De 2001 a 2022. A gente vê que de 2011 para cá, a gente tem uma certa estabilidade ali naquele patamar de 13%, ali em 2022 caiu um pouquinho. Sim. Por que essa estabilidade? Então, esses dados do tempo que as pessoas dedicam aos afazeres domésticos e cuidados, eles não são informações que mudam muito. Então, até a pesquisa, atualmente, ela não vai ser mais divulgada anualmente. Aqui a gente colocou 2016 a 2019, tinha esse dado todo ano, agora, aí depois só em 2022, e ainda não tem um novo dado para 2023 e nem para 2024. O IBGE não está fazendo a pesquisa. Entendi. Ali foi um gap de 19 para 22, sim, não teve pesquisa. Não teve, mas já estava até programado antes da pandemia, pelo que eu entendi, de não ter, porque justamente essas informações do tempo que a mulher e o homem dedicam a essas tarefas, elas não são mudanças que ocorrem de um ano para o outro, elas demoram. A pesquisa chama-se uso do tempo. Então, a pesquisa vai a campo para perguntar para as pessoas, o homem e as pessoas da casa, quantas horas eles dedicam àqueles trabalhos, entendeu? E isso é a pessoa dentro de casa. Quer dizer, isso aqui não está contando a questão da empregada doméstica, porque a empregada doméstica aparece aqui nesses números, mas na casa dela. Exato. Entendi. Como dona de casa. É o tempo dedicado aos afazeres domésticos na sua casa. Não remunerado. Cuidando da sua família. Talvez esse fator de ter tido ali 3 anos, né, em 2019 e 2022, fosse uma queda um pouco mais suave, né? Que vem do 13,4 até o 12,1, que aí, como ficou sem a pesquisa, parece que caiu muito. Mas é porque eu acho que tem várias coisas que a gente leva em consideração, não é só o tempo que a pessoa dedica, é porque tem o salário também, que a gente deflaciona tudo, né, para ficar tudo ao preço de 2022, por exemplo, que foi o último que a gente fez, que era o último que tinha os dados. Então, se o salário está menor, se não necessariamente o tempo, na realidade, ele é o que menos muda. O que muda são as outras variáveis que são levadas em consideração, que é o salário médio da trabalhadora doméstica e o valor do PIB anual também. Sim. Então, o fato de ter essa mudança ali, aumentar um pouco, diminuir, não é porque teve mais gente dedicando, ou mais tempo sendo dedicado, ou menos tempo. Tem mais a ver com essas outras variáveis, principalmente com o salário. Sim, e foram anos realmente de desvalorização do mínimo, né? De 19 também, até por 22. Exemplo, 2008, por exemplo, que tem isso que eu ia te perguntar. Mas isso é a crise. 2008 teve uma queda muito acentuada. A crise de 2008, setembro de 2008. E também é importante só deixar claro que a série, a gente juntou tudo para ficar uma base de dados interessante, mas não são pesquisas idênticas. A gente está usando, a partir de 2016, a PNAD, que é essa pesquisa de amostras por domicílios contínua, que é uma pesquisa do IBGE que substituiu a PNAD anual, que era essa informação que vinha desde 2001 até 2011. Então, você tem uma quebra metodológica ali de 2011 para 2016, que é importante deixar claro. Então, a série ela não é completamente integrada, porque não é a mesma pergunta. Agora, depois incluiu, a partir de 2011 ou 2016, incluiu essa questão dos cuidados na pergunta. Antigamente era só afazeres domésticos, depois eles incluem o cuidado. O problema é que as coisas são... o tempo marca cada resposta. Então, é a mesma questão. Eu diria que são os mesmos trabalhos. A forma de perguntar que era diferente. Nós não usávamos a palavra cuidados. Sim. A palavra cuidados é care em inglês
e é cuidado com o velho. A gente usava fazeres domésticos que engloba tudo, que vai da cozinha, lavar prato, cozinhar, tomar conta de pessoas doentes, de bebê. Então, toda essa... na realidade, são esses trabalhos que esses números indicam. Então, Vocês perceberam que a mudança da pergunta teve alteração nas respostas? A gente não consegue dizer isso exatamente. Se foi porque mudou a pergunta, se é para um entendimento melhor da sociedade, do tempo que ela dedica àquela tarefa. Nesse sentido, eu diria que não é a mesma... não importa. Quer dizer, como eu sou uma pessoa mais velha, hoje eu sou uma mulher que tem 81 anos, estou fazendo 82, então... tudo isso, quer dizer, dá para perceber na vida que eu levei, né? Então, como eu vi minha mãe, a empregada dentro de casa, todas essas coisas que acompanharam a trajetória das mulheres. Porque sem as empregadas domésticas, as mulheres brasileiras estavam numa sinuca de bico, entendeu? Porque você tem... o problema todo é a remuneração delas. Quer dizer, o reconhecimento, é a remuneração, então, mas isso já foi resolvido em parte, porque todo mundo virou diarista. Mas isso ajuda a explicar justamente por que tem esse aumento, justamente pela valorização do salário da trabalhadora doméstica. Porque, como a Eudete estava falando anteriormente, as mulheres elas informavam dedicar mais tempo, né? Falta de 28 horas, e ainda assim o percentual era abaixo do que é atualmente. E isso tem muito a ver justamente com o salário da trabalhadora doméstica, que é o que a gente utiliza de proxy, que se valorizou nesse período que a gente analisou também. A valorização do próprio salário mínimo, né? Sim, exatamente. E do trabalho. Quer dizer, e a questão de como começou a ser visto, eu acho que trazer a pesquisa para dentro da universidade, discutir essa questão, também ajuda você a criar não é um clima, mas um debate na sociedade a respeito daquele trabalho. Porque a única solução que a gente tem para essa questão é dividir com os homens. Eu queria que vocês falassem assim, por que é importante dar valor? Falar, olha só, isso custa tanto. Né? Por que para que esse trabalho não fique invisível? Né? Eu acho que o fato de você atribuir valor a esse trabalho é justamente para chamar a atenção. Quando a gente não está tratando de dinheiro, não está tratando de valor, acaba ficando nesse campo de que é feito por amor, de que é feito por um instinto materno, e a gente quer chamar a atenção que isso não é um instinto materno, isso são normas sociais que foram impostas. Esses números, essa pesquisa, existem em todos os países. Vários países. Em todos. O Brasil, inclusive, é o que tem uma produção menor, o menor reconhecimento, mesmo olhando para a América Latina. Entendeu? Até porque a gente não tem estatística o suficiente para poder aprofundar um pouco mais nesse trabalho. Aqui, por exemplo, a gente fez esse trabalho e todo esse estudo com base em uma pergunta da PNAD, que, como a gente comentou anteriormente, nem é mais anual. Ela vai ser, não tem da periodicidade definida. Mas a gente fez tudo isso a partir de uma pergunta. A Eudete comentou antes sobre essa pesquisa de uso do tempo, né? Que tem em diversos países. E lá eles fazem esses estudos com base na pesquisa de uso do tempo. Eles acompanham a pessoa, né? E perguntam o que ela fez durante o dia inteiro. Então, você preenche um diário, normalmente, dizendo, eu acordei tal hora e eu fiz isso. E eu cuidei da minha filha, e eu cuidei da minha mãe. Depois eu cozinhei. E tudo isso está lá, discriminado, que você fez, e a partir disso eles conseguem fazer esses estudos. Né? Aqui a gente não tem essa pesquisa. Então tem no mundo inteiro. O Brasil é um dos países mais atrasados. E, pelo visto, na forma como as coisas estão caminhando, a gente não sabe nem qual é o futuro desse tipo de estudo. Mas a gente não caminhará para políticas públicas que tirem esse trabalho dentro de casa. Você teria que ter restaurantes populares, teria que ter creche. Por isso que, se você me perguntar qual é a política que as mulheres precisam no Brasil, é creche em tempo integral. E não é creche para sair 3 horas da tarde, não. É creche para ficar 10 horas na escola. A possibilidade de ficar 10 horas na escola, entendeu? Com tudo completo. Sem creche em tempo integral para as mulheres, adeus babau. As mulheres continuarão sujeitas a uma ocupação que não é valorizada, porque a mãe só é valorizada para dar um cheirinho nela, né? Para valer beijos e cheirinhos.
e a roupa engomada na cama, tá? E a roupa dobrada na cama. Então, é por aí. Então, a gente precisa de política pública. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Agora eu vou fazer um pequeno intervalo, rapidinho. Ciência e Existência volta já já. Não sai daí. Olá, nós estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre a pesquisa que contabilizou o valor das tarefas domésticas e cuidados com a família, trabalho exercido majoritariamente por mulheres e sem remuneração. Bom, vamos continuar aqui. Eu gostaria agora, nesse segundo bloco, da gente falar um pouquinho mais dessa questão de gênero, né? O estudo mostra que as horas dedicadas pelas mulheres aos afazeres domésticos são, em média, o dobro das horas dos homens. 21 horas semanais para mulheres, 11 para os homens. Isso explica um pouco por que é um trabalho invisibilizado? Explica, com certeza. Eu acho que o ponto de a gente querer mostrar justamente que as mulheres dedicam mais tempo que os homens é tudo que... Qual é o resultado disso no fim das contas? As mulheres, elas vão para o mercado de trabalho, elas precisam estar em ocupações que são mais flexíveis, são normalmente ocupações que não são de tempo integral, que remuneram, que têm menores salários, né? Isso impede que elas tenham maior independência, que elas fiquem mais dependentes dos parceiros, dos maridos, né? Então... Isso marca também um pouco, porque quando você... A sociedade diz logo, não, mas os homens trabalham mais horas semanais do que as mulheres. Os homens trabalham mais, em cerca de 44 horas semanais, eles declaram isso. E as mulheres não, as mulheres têm como média 39 horas. Por conta que o que ninguém fala, o que a economia não fala, porque isso não é objeto da ciência econômica, porque é um trabalho que não é pago, e a economia só trabalha com o que é pago, o que é valor. Então, por isso que esse baú é um baú que tem que ser aberto por nós e dizer, olha, ei, eu estou aqui. Você, então, mostra que, no caso, quando as mulheres vão, elas ainda continuam carregando aquele trabalho. E, mesmo assim, o mercado, dito mercado, não as reconhece. Porque não importa a escolaridade, nós temos mais escolaridade que os homens, mais doutorado, tudo as mulheres têm mais que os homens, porque na escola as mulheres são melhores que os homens nas escolas. O que as mulheres não conseguem é passar essa competência da escola para dentro do mundo do trabalho, porque no mundo do trabalho o que vale tem as limitações do sexo, elas são a porta que nós não conseguimos arrombar ainda. Mas eu acho que é por isso que a gente também defende que esse estudo, essa temática, o tempo que as mulheres dedicam ao trabalho não remunerado é objeto, sim, de estudo da ciência econômica. Porque está tudo entrelaçado. O tempo que elas dedicam no mercado de trabalho e o tempo que elas dedicam em casa, eles têm essa relação, né? Eu não consigo estar integralmente no mercado de trabalho porque eu tenho essas tarefas que eu preciso realizar na minha casa, ou cuidar de um pai, mãe, filho... Enfim, acho que esse é mais ou menos um ponto também que cabe chamar a atenção. E a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco que as horas dedicadas aos homens não mudam, mesmo que eles estejam, se eles estiverem trabalhando ou não trabalhando. Ou estão desocupados. E é interessante porque não muda, essa questão, ela mais ou menos, ela aparece em todos os países, quer dizer, de forma diferente, mas em todos os lugares as mulheres é quem faz esses trabalhos, quer dizer, majoritariamente são trabalhos femininos. E majoritariamente também, em todo o mundo, as mulheres ganham menos que os homens. Uhum. Então, a saída é muito mais complicada, porque você tem que desfazer uma socialização. Sabe onde é que começa o problema? Começa o problema com o bebê. Você tem um bebê de 6 meses, 7 meses, 8 meses, se ele é menino, você nunca viu uma criança de 7 meses, 8 meses, 9 meses com uma bonequinha na mão. Você vê com
quando ele começa a engatear, a puxar um carrinho, a chutar bola. Agora, para as meninas, você dá o quê? Um bonequinho. Você vê, um bonequinho com o chupo Ou de seja, é uma chupeta. questão cultural. Você já muito, vê, né? você socializa meninos e meninas Forma diferente. para os cuidados e para as mulheres cuidarem. Isso é que a gente tem que trabalhar, que na escola, nas creches e tal, a escola faça com que os meninos cuidem, varra a casa, lave prato. Então, na Holanda já faz isso. Ainda não resolveu todo o problema, mas, de qualquer maneira, você tem que preparar uma socialização diferente. Eu acho muito curioso quando os homens falam assim, não, eu ajudo muito em casa. Mas a gente não quer ajuda, não. A gente quer divisão, quer compartilhar. 50%. Eu ajudo. Sabe o que eles gostam de fazer? Eles se sentem bem, eu cozinho. Quem lava os pratos? Aí tem um economista chamado Gershwin, que escreveu na década de 50, não, mas a máquina de lavar prato, a máquina de lavar roupa resolveu o problema das mulheres. Ele veio aqui no Brasil em 2011, eu queria esganar ele, entendeu? Quem é que liga a máquina? Quem é que bota a roupa da máquina? Quem é que bota a louça? Tira depois para pendurar. Que é a pior parte. E aí vocês colocam, né, no texto de vocês que essa diferença entre os gêneros é resultado de uma construção social histórica que destina as mulheres ao lar e os homens aos espaços públicos, né? Só que a gente não está, quer dizer, nós mulheres já estamos nos espaços públicos, não. Né? Mais ou menos. Aumentou, né, o número de mulheres nos espaços públicos, mas ainda no assim... No mercado de trabalho, no Brasil, porque no espaço político, as mulheres... Essa é uma incógnita do brasileiro. Ainda são poucas. Pouquíssimas. O Brasil tem uma das menores participações políticas das mulheres no mundo, nos países democráticos, né? Então, quer dizer, a mulher, no momento que ela passa a sair para trabalhar também, porque tem que contribuir para o orçamento da casa. Aí a situação dela melhora de um lado, porque ela vai trabalhar, vai ser uma profissional e tal, mas, por outro lado, ela não consegue se livrar de toda essa tarefa doméstica que ela tem. Isso continua muito nos ombros das mulheres. O que a gente percebeu, continua né? Muito não, continua, eu diria que majoritariamente, sobretudo. O que a gente percebeu ao longo dos anos, né, é que na metade do século passado, por exemplo, os homens eram os principais provedores, né? Tinha essa questão do homem ser o ganha-pão da casa, o provedor do lar. E aí, a partir da década de 70, os movimentos feministas, as mulheres elas passam a integrar o mercado de trabalho cada vez mais, se inserindo no mercado de trabalho, só que os homens não acompanharam essa mudança, sendo mais participativos nas tarefas do lar e dividindo essas tarefas com as mulheres. Qual o resultado disso? São mulheres sobrecarregadas, com duplas, triplas jornadas, às vezes, justamente porque elas têm que equilibrar esse prato do trabalho não remunerado com o trabalho remunerado. Então, esse é o fato, né? As mulheres elas estão no mercado de trabalho, mas elas ainda não conseguem estar lá em tempo integral como os homens conseguem. E os homens só conseguem estar em tempo integral porque tem uma mulher em casa fazendo todas essas tarefas que são invisíveis. Mesmo que ela esteja também no mercado de trabalho. Mas, de qualquer maneira, ela não consegue delegar as suas tarefas para ele de uma forma equitativa. E o estudo também, ele trabalha na questão das regiões do país, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tem uma diferença substancial dos números em relação às diferentes regiões do país, e também em relação aos níveis de escolaridade da população, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, a gente olha os dados, né, por região para entender mais ou menos como é que é dedicado esse tempo, né, pelas mulheres e pelos homens. A Odete comentou que é da onde ela vem, que é o maior tempo que as mulheres dedicam, e é na Paraíba. A Paraíba. Eu quase morri de vergonha quando eu vi os dados da Paraíba, porque eu sou paraibana e embora eu já moro no Rio há mais tempo que eu morei lá, que eu vivi, mas eu sou
uma menina e uma moça de Campina Grande, né, com muita honra. Mas eu morri de vergonha, porque o que faz que a Paraíba seja o estado que as mulheres mais trabalham dentro de casa? Essa é uma questão. E, de qualquer maneira, essa questão está presente no Nordeste. Eu vou dizer, a pobreza, é uma sociedade mais pobre, mas tem algo que está enraizado na própria socialização, que você não conseguiu, essa virada e a presença de uma sociedade que tem um peso grande ainda da questão do passado, do agrário, talvez seja uma explicação para que as mulheres ainda tenham essa dificuldade. Não pela escolarização, a escolarização delas também avançou, mas tem duas coisas que são diferentes. Você pode ser doutora em economia, e isso não significa que o seu olhar para a sua educação e para o que é trabalho de mulher e trabalho de homem mude. Não é assim, entendeu? Precisa ter uma discussão, ter um debate na sociedade, que essa questão apareça na sociedade. Por isso que programas como esse seu são importantíssimos, porque eles permitem que as ideias corram, entendeu? Que outras ideias apareçam. Olha, não é assim. Obrigada, Odete, fico muito feliz. E na outra ponta, né, a gente tem o Nordeste com as mulheres trabalhando mais. E qual é a região que as mulheres estão mais livres desse trabalho doméstico? Então, o Sudeste? Esse número ele não muda muito. O Centro-Oeste é uma região que a gente chama atenção justamente por causa do Distrito Federal. É um estado que tem salários mais elevados. Lá, o tempo dedicado pelos homens e pelas mulheres é menor. Então, a gente imagina, né, a gente vai suposições, porque a gente não tem como afirmar nada, que é justamente pelo fato de lá terem salários maiores você conseguir terceirizar esse trabalho. Então, lá você diminui um pouco o tempo, né? A gente precisava fazer uma pesquisa, quer dizer, precisava ter que o Brasil, que o IBGE, as universidades, fizessem um dispêndio maior para entender essa questão do Distrito Federal. Só que o Distrito Federal, a maior renda média do Brasil é do Distrito Federal. Sim. Porque você tem que a negociação, porque você tem um peso muito grande do setor público lá, né, do setor judiciário, da saúde, é a elite do funcionário, do funcionalismo brasileiro. Então, isso repercute. E o setor público, as pessoas entram por concurso, então as mulheres passam muito, como as mulheres são mais obedientes que os homens, elas estudam também mais que eles, entendeu? Então, você pode... Isso tudo aparece quando você olha o perfil do mercado de trabalho do Distrito Federal. Então, mas, de qualquer maneira, Brasília é um quisto. Então, Brasília o DF, o Distrito Federal, se destaca como mais igualitário. Na realidade, o setor público também tem a mesma questão da discriminação no setor público. As mulheres não fazem a mesma carreira que os homens fazem no setor público, por conta da maternidade. Eu diria assim, tranquilo. Se você vê na universidade, quando você pega os doutores, o pessoal com doutorado, você tem nitidamente um peso maior dos homens, entendeu? Nós já fizemos testes com relação a essa questão. Por exemplo, os PQs do CNPq. PQ é uma bolsa de pesquisa que é a mais importante da carreira acadêmica dos professores e professoras. Os homens fazem carreiras mais rápidas. Por exemplo, se você olhar com 40 anos, você tem um número X de mulheres com 40 anos que já são PQ, portanto, tem bolsa de pesquisa, mas a proporção masculina é muito maior. Porque a carreira científica das mulheres é da menopausa. Porque as mulheres ficam livres ficam livres da questão da maternidade, um pouco mais velhas. Porque quando os filhos crescem, os filhos podem caminhar com suas próprias pernas e não precisa de toda uma dedicação das mulheres. Então, isso faz uma diferença muito grande. Por isso que creche,
Uma creche que as crianças passem 10 horas na escola até 14 anos, portanto, até o fim do fundamental, é vital. Se a gente isso que eu queria, para a gente encerrar o programa, eu queria falar sobre isso, né? Como é que essa pesquisa pode ajudar aí na formulação de políticas públicas, né? Que diminuam um pouco essa situação que é tão cruel para nós mulheres, né? Que a gente só quer igualdade. Sim, o fato da gente chamar a atenção, eu acho que ter essa consciência de que esse trabalho que é realizado pelas mulheres de forma majoritária, ele não é um destino nosso, ele não é algo que está intrínseco ao nosso ser, eu acho que já é importante. A gente tendo essa consciência de que foram normas sociais impostas, a gente já consegue tentar mudar, né, essa questão, porque o principal ponto é que os homens eles dividam essas tarefas com as mulheres, né, nos lares. Isso que vai permitir que a gente chegue numa sociedade de forma mais igualitária. A Ildete, ela chamou muito atenção para essa questão da creche, que é essencial para que as mulheres consigam ir para o mercado de trabalho de forma integral. Eu acho que vale chamar a atenção também para políticas de licença maternidade, licença paternidade, que sejam, que se igualem, né? Que à medida que o Estado permite que as mulheres fiquem entre 4 a 6 meses, no caso da licença maternidade, e dão para os homens apenas 4 dias, isso também é um atestado do Estado de que as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado das crianças, né? Então, esse é um ponto que eu acho que vale chamar a atenção também. A licença parental era vital, quer dizer, isso tudo são questões que vai ter que ser enfrentada no futuro, porque as mulheres estão fazendo o quê? Caiu a taxa de natalidade. A taxa de natalidade. Sim, porque as mulheres não querem mais ter filho. Porque é algo que vai atrapalhar a sua carreira profissional, enfim, vai afeta o seu salário, sim, né? Trazer uma série de problemas para a sua vida. Né? As solteiras conseguem caminhar na carreira mais de forma diferente das mães. Um estudo interessante que é feito por vários pesquisadores é mostrar que na entrada no mercado de trabalho os salários dos homens e das mulheres eles são mais ou menos iguais, parecidos. E à medida que as mulheres chegam por volta de 30 anos, que é mais ou menos o momento que as mulheres vão ter filhos, você começa a ver uma discrepância. É ali. Então, essa é a questão da maternidade. Então, por isso que é tão importante política de creche, essa questão da licença parental. É muito absurdo pensar numa política pública que remunere esse trabalho. Não sei se absurdo é a palavra, não é o objetivo que a gente teve no estudo de falar que precisaria de uma política pública para remunerar essas mulheres. A gente precisa de creche. A gente está mais no ponto de que, para elas poderem ir para o mercado de trabalho, o que precisa, né? Que elas tenham esse auxílio, né? Tanto que os homens compartilhem as tarefas com elas, mas que também o Estado seja parte dessa congregação, né? Ok. Ildete, quer É só para fechar, quer dizer, então, para fechar o programa, o que a gente precisa seriamente é de creche em tempo integral até 14 anos de idade. Não é para sair 3 horas da tarde, não. É para sair 10 horas. Há a possibilidade de ficar 10 horas na escola. Obrigada, meninas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Muito obrigada por terem trazido esse assunto interessante, relevante, importantíssimo para nós mulheres, né, aqui no Ciência e Existência. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima!